Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. O Espírito vai falar esta noite sobre a família do justo tem fundamentos sólidos. Amados, eu vou lhes dizer antes de orarmos ao Senhor, não há uma relação mais bela, mais amável e mais desejável, nem comunhão ou companhia mais agradável do que um marido e uma mulher num casamento feliz. Nós vamos ouvir Deus falar sobre estes assuntos. Vamos ouvir, primeira palavra, abra a sua Bíblia, Salmo 11, 1 a 3. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como o pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, arma o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, disse Davi, o que poderá fazer o justo? Quando o justo não tem fundamentos, o que ele pode fazer? Vamos orar ao Senhor. Esta palavra é cheia da graça de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, estamos em louvores, em adoração, no nosso culto racional. É o nosso sacrifício vivo, é santo e é agradável diante do Pai. Estamos reunidos em Teu nome. O concílio de Deus está estabelecido. E agora, nestes próximos 45 minutos, nós nos abrimos de forma sensível para receber a semente da palavra. A terra do nosso coração é terra fértil. Ela vai cair na terra fértil e a semente vai germinar, vai dar frutos. E nós queremos comer destes frutos. Nós queremos ver frutos a 30, a 60 e a 100 por um das sementes. Então, Senhor, revela-te à igreja em nome de Jesus Cristo, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, uma casa, um edifício, uma família, sem uma estrutura firme, certamente terá brechas ou implodirá. A chave é o fundamento, é o alicerce. Nós não poderíamos levantar um prédio desta magnitude, uma estrutura que levou toneladas de cimento armado, como foi a frente, a fachada e o balcão, se não houvesse uma estrutura sólida, não aguentaria. Assim é a vida espiritual, assim é na família, assim é num edifício. Olha a chave, disse Mateus 7:24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, tem que ouvir e praticar. Não pode entrar num ouvido e sair no outro. É para ouvir, reter no coração e praticar. Ele diz, será comparado a um homem, guarda esta palavra, prudência. Os portugueses costumam dizer que prudência e caldos de galinha fazem muito bem a vida. É verdade. Ele diz, será comparado a um homem prudente. A prudência é o oposto à insensatez, à loucura. Diz que é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está aí. Aqui está a chave. E depois, diz o versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por que não caiu? Porque foi edificada sobre a rocha. Agora vamos ver o oposto da prudência. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa de qualquer jeito. Vinha um culto, não vinha o outro, um domingo na igreja, um domingo fora da igreja, um dia estuda a Bíblia, um dia ora, outro dia não ora. Diz que edificou a sua casa sobre a areia. Não pode. Estrutura tem que ter alicerce, não pode ser sobre a areia. Agora é que de uma forma ou de outra as vicissitudes batem na porta. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela desabou, e foi grande a ruína. Então, meus amados, veja, desabou por quê? Desabou porque não tinha rocha, não tinha alicerce. Veja o que diz o salmista novamente no Salmo 11: destruídos os fundamentos. Então eu dou graças a Deus, porque o nosso ministério procura lançar fundamentos da graça de Deus. Paulo disse isso: eu, como prudente construtor, lancei os fundamentos. Veja agora como é que cada um edifica. Não pode edificar a não ser com Cristo. Então a pessoa pode ter um fundamento de um pensador grego, pode ter um fundamento de um coach americano, pode ter fundamento de um pensador hindu que tem uma terceira visão, um lobo sangue rampa, um olho no meio da testa. Isso tudo pode trazer ruína. Porque há um dia que os ventos sopram, há um dia que a chuva cai, há um dia que os rios transbordam, e se não houver fundamentos, a casa cai, é ruína. O que é que pode fazer um justo? Então Paulo, quando escreve aos Efésios, ele explica isto à igreja. Olhe com atenção, por favor. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos, sobre o fundamento dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, meus amados, onde está o nosso alicerce? Nosso alicerce está nos fundamentos apostólicos da graça de Deus, especialmente as 14 epístolas, naquilo que os profetas pregaram e anunciaram e profetizaram, que nós chamamos de evidências da graça de Deus, e é sobre isto que uma vida é bem edificada. A pessoa pode edificar sobre óleo de Jerusalém, fogueira santa. Você que é borboleta, que anda de um lado para o outro, em busca de shopping das igrejas, vamos lá ver qual é a igreja que mais me satisfaz. Esta aqui demora 1 hora para pregar a palavra, eu não gosto. Eu gosto de festa, eu gosto de fantasia. Amada, a sua casa vai se tornar uma casa de ruína. Pode escrever o que eu lhe estou dizendo, não estou querendo mal, estou dizendo o que a Bíblia mostra. Então vale a pena você edificar a sua vida sobre o que os apóstolos disseram, os profetas disseram. Paulo diz isso em 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. Quer dizer que não existe uma vida espiritual, não existe uma igreja firme se não for com os fundamentos de Paulo. Isso é muito importante ele dizer. Diz, eu lancei o fundamento como prudente. Agora o outro edifica sobre ele, sobre o fundamento das 14 epístolas de Paulo. Mas porém veja como que cada um edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Não há outro fundamento
pode ser um guru indiano, pode ser um coach americano, um pensador grego. Isso não são fundamentos. Isso não aguenta uma rajada de vento. Isso não aguenta uma crise, não aguenta um rio que transborda, não aguenta uma chuva forte, não aguenta. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus. Versículo 12. Contudo, o que se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas. Então ele chama a graça de Deus de ouro, prata e pedras preciosas, quer dizer, valores. Todas as doutrinas da graça são valiosas, são valorosas. Mas ele diz, você também pode edificar a sua vida sobre a lei, sobre madeira, feno e palha. Agora, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ah, meu amado, você sabe o que é este fogo, eu sei o que é este fogo. Tantas vezes que este fogaréu bate na nossa vida, mano. É o mundo, são as situações, são as crises, são os problemas, são os Facebooks, são os Instagrams, são as ameaças. Amado, cada um de nós é provado pelo fogo. Agora, diz o versículo adiante, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, qual é o fundamento valioso que edifica e não queima? Ouro, prata e pedras preciosas, porque madeira, palha e feno, quando vem o fogo, evapora, a pessoa cai, a pessoa se desvia, a pessoa não aguenta o tranco da vida. Qualquer situação, a pessoa adoece, se afasta, não convive com o corpo de Cristo, porque ela edificou madeira, palha e feno, o fogo consome. Mas se permanecer a obra, esse vai receber o quê? Galardão. Porque se a obra de alguém se queimar, se é madeira, palha e feno, se é lei, se é coach, se é guru, se é pensador, se é grego, se a obra de alguém se queimar, ele vai sofrer dano. Diz que a casa cai, é grande ruína, mas esse mesmo será salvo, todavia, como é através do fogo. Então, meus irmãos, você veja o drama de uma pessoa ser salva, mas sempre com sofrimento, pelo fogo, porque edificou a sua casa sobre madeira, palha e feno. Então vale a pena o senhor estudar a Bíblia, o senhor conhecer a revelação, os mistérios da graça, as 14 epístolas, o ministério de oração. Você está edificando sobre solidez. Eu não quero nunca imaginar que alguém deste ministério diz, olha, apóstolo, eu fui apanhado pelo mundo, porque eu não tinha conhecimento da minha salvação, não tinha conhecimento da minha predestinação, não tinha conhecimento da minha eleição, eu achava que o diabo estava me pegando. Deus me livre disto. Isso é madeira, palha e feno. Quando o fogo vem, consome a vida. Ele é salvo, mas salvo através do fogo, ou seja, salvo com sofrimento. Que adianta uma pessoa dizer, eu sou salvo, mas ser um infeliz, um derrotado, uma pessoa cheia de inferioridades, de complexos, uma pessoa sem reação perante a vida. Então, como filhos de luz, nós temos que viver a luz e reprovar as obras das trevas. Diz o Efésios 5:11, diz isso, olha lá. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as. Versículo 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então, o primeiro bom fundamento que eu passo esta noite é você ficar sempre do lado de Deus. Sempre do lado de Deus. Amados, se Deus reprova alguma coisa, reprove também. Se Deus diz sim para alguma coisa, diga sim também. E eu vou lhe dizer uma coisa, nós como filhos da luz, temos que andar como filhos da luz. E o filho da luz que tem fundamentos, que tem solidez, que tem consciência cristã, ele tem que reprovar as obras das trevas.
Vamos agora caminhar por este perfil, porque a pergunta é: pastor, por exemplo, quais são os fundamentos nas questões de sexualidade? Você sabe, só há 2 comportamentos hoje que estão sendo reprovados pela Igreja de Jesus, que é a pedofilia e o estupro. A maioria dos crentes diz: não, pedofilia nós reprovamos, estupro nós reprovamos. Mas a maioria hoje já aceita as práticas homossexuais. E você sabe que a prática homossexual é reprovada por Deus. Deus derreteu Sodoma e Gomorra por causa da sodomia, por causa da homossexualidade. Então, hoje uma pessoa homossexual, para a maioria das pessoas evangélicas, já não é mais uma prática vergonhosa, desonrosa, inaceitável. A Igreja de Jesus já diz: não. E se vocês não concordam com a minha homossexualidade, eu vou abrir uma igreja e vou criar uma Bíblia gay. Amado, você tem que reprovar isso. Não diga que é coitado, porque se Deus condena, você não pode aceitar e aprovar o que Deus condena e reprova. Então, você sabe, outro aspecto que a igreja já nem olha mais é a questão do adultério. Você sabe que até no nosso Código Penal brasileiro, até 2005, o adultério era considerado um crime. Hoje, o adultério deixou de ser ofensa grave. Os padrões morais baixaram. A infidelidade conjugal é algo comum, normal, esperado. Já não há rigor, já não há censura. Porque isto são fundamentos do cristianismo, amado. Quando Paulo disse que roubador, beberrão, sodomita, efeminado não entra no reino, a Igreja de Jesus esqueceu tudo isso. E se você não tem fundamentos dentro da tua casa, você saiba de uma coisa: vento bate na tua casa como bate na minha. Então nós temos que entender, quando Deus diz em Malaquias 2,16, que o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Olha, amado, para Deus dizer que odeia o repúdio, significa que para Deus é uma grande ofensa. Mas para a maioria dos crentes, não está nem aí. Então, se o povo de Deus, se as famílias evangélicas se afastam dos fundamentos da palavra sagrada, se nós diminuirmos o senso de reprovação, se os crentes não se indignarem mais, se você começar a olhar com brandura, com tolerância e até enaltecer, encorajar e elogiar, você não tem fundamentos. Você não tem fundamentos. E doutora Bispa Judith, obrigado pela senhora incentivar esse trabalho desta noite. Foi o material que a senhora me mandou, porque eu partilho da indignação de Deus contra esses fatos. Você tem que partilhar da indignação de Deus. Você sabe quando Abraão disse: olha, se lá em sodomia, né? Homossexualismo, lesbianismo, se tiverem lá 120 justos, tu perdoas a cidade? O Senhor disse: perdoa. Aí Abraão refez as contas e disse: não, se forem 60, e Deus disse: ok, eu perdoo. Não, mas se forem 10, Deus disse: se tiverem 10 lá, eu perdoo. Aí Abraão fez as contas melhor e disse: mas se tiver um, e Deus disse: se tiver um, eu perdoo. Então Abraão escapa. Aí vinha a mulher de Ló tentando fugir, diz que olhou para trás. Ela se transformou numa estátua de sal. Porque Deus estava reprovando Sodoma e Gomorra. A igreja
tem que ficar com esta indignação. Ou você passa num lugar público e vê hoje, vais com os teus filhos pequenos para um lugar público, e você vê homem com homem se agarrando, se atracando, mulher com mulher, e as pessoas dizem, pô, mas cada um tem o direito da sua sexualidade. Eu também tenho o direito de ser respeitado. Eu sou heterossexual. Eu não gosto de dois sexos, eu gosto de sexo, eu sou homem que tem mulher. Então, o mundo é heterossexual. O mundo não é bissexual, o mundo não é homossexual. Então, se eles querem respeito, nós também queremos, amado. E como é que eu me faço respeitar? Pela minha indignação com esta situação. Você sabe que existe um país chamado Holanda, que já aprovou o sexo com crianças, a pedofilia? Já aprovou. Diz, olha, se uma criança de 8 ou 7 anos se ela aceitar, se ela disser amém, eu quero, beleza, não há crime. E criança de 6 ou 7 anos sabe lá o que é sexo? Mano? Já morreram várias crianças com essa situação? Não, mas a criança tem o direito de escolher qual é o gênero. Isso é a esquerda dentro do Brasil, desculpa a expressão, não se levante, que impingiu a sociedade. Não, a criança que vai escolher, ela tem direito de escolher se quer ser homem, quer ser mulher. Deus não deu esse direito. Deus disse, eu fiz homem, eu fiz mulher. Então você tem que ter este fundamento dentro da sua casa, porque o inimigo está lançando isso na nossa sociedade e o pecado não tem mais limites. O poço da iniquidade do nosso país não tem mais fim. Então, quando a palavra crime, abuso, perversidade, adultério, pedofilia, quando a sociedade olha estas situações e diz, não, nós temos que olhar isto pela perspectiva científica. Nós temos que respeitar a ideologia do gênero. Aí vem um especialista que vai começar a confundir todo mundo e mostra com um perfil brando que pedofilia não é uma coisa tão má, que não se deve punir, é apenas a pessoa tem uma posição distorcida um pouquinho do que é certo e o que é errado. Ora, Deus que me livre, porque não é filho deles. Porque hoje já vem especialistas que dizem, não, nós não podemos punir. Alguns países, o pedófilo é feito uma castração química. O cara toma 50 injeções e nunca mais ele tem sexo na vida. Mas para nós não. Já vem gente de partidos, não sei de quem, da esquerda, já começa a dizer, não podemos punir. O homem é livre, a ideologia de gênero. Amado, isso se chama semente da tolerância. Semente da tolerância tem sido plantada no coração da nossa sociedade. E o pedófilo, por exemplo, é visto como alguém que não sabe lidar com o amor. Então, quando pega um pedófilo, ele diz assim, é que eu não sei lidar com o amor, que quando eu era pequeno, papai me batia, tinha um tio que me puxava pelos cabelos, então eu não sei lidar com o amor. Olha, a Igreja Católica durante muitos anos escondeu pedofilia dos padres, amado. Não havia indignação com isto? Eu vou dizer uma coisa, a sociedade tem que aceitar e respeitar. Não é a criança que tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Não é a criança que decide se quer ter ou não quer ter relações com adultos. São os fundamentos da família. É dentro de casa que nós temos que ensinar os nossos filhos desde criança o que é homem, o que é moça, o que é casamento, o que Deus aprova e o que Deus reprova. Então, você veja, em Brasília está cheio de políticos que defendem o amor livre, defendem a homossexualidade, defendem a pedofilia. E sabe o que eles dizem da igreja? Dizem que os crentes são hipócritas, que a igreja é um circo,
que a Bíblia está ultrapassada. Então, a igreja não é moralista e a igreja não é opressora. A igreja é bíblica. Se Deus condena, eu vou aceitar? Não, eu vou reprovar. Eu vou condenar. Ele disse: ande como um filho da luz, reprove as obras das trevas. Então eu habituei-me a seguir a Bíblia. Eu estou no lugar público, passam dois rapazinhos, beijo na boca, eu condeno, eu faço: que isso, respeita a sociedade. Porque você é um quadrado. Tá bom, sou quadrado, sou o que você quiser, mas não vai fazer isso na minha frente. Eu tenho filhos, eu não quero que os meus filhos se lambuzem nessa vida perversa que está aí na nossa sociedade. Você sabe por que está? Porque as igrejas se tornaram tolerantes. As igrejas não sabem olhar o bem e dizer é bem, não sabem olhar o mal e dizer é mal. Aquilo é errado, aquilo é certo. Você sabe por quê? Porque a lei confundiu as pessoas. As pessoas não têm fundamento. Então, isso faz parte de uma raiz de podridão. Isaías 5, 23 e 24 diz isso: os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça, pelo que a língua, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra. Então, meu amado, quem rejeita a palavra é desprezado pela palavra, é como uma raiz de podridão. Então, se nós dizemos Deus é amor, então se Deus é amor, qualquer tipo de amor vem de Deus. Não. Deus é amor entre marido e mulher, pais e filhos. Não é qualquer amor. Se fosse qualquer amor, ele não teria destruído Sodoma e Gomorra e ele não diria lá na lista: não herdarão o reino de Deus os tais coisas praticam: bebida, adultério, fornicação, mentira, roubo e homossexualidade, sodomia. Então nós não podemos olhar e dizer não, qualquer tipo de amor é bem-vindo. Não, amado, pecado é pecado e tem que ser reprovado. Então, sem os fundamentos bíblicos, as famílias são vítimas das campanhas do diabo contra a família. São aquelas cobras, aquelas serpentes, aquelas áspides que Deus nos mostrou naquela profecia que eu trouxe à igreja. Então, amado, ensine com o seu exemplo, ame com o seu exemplo, seja sal e luz dentro da sua casa com o seu exemplo. Não ceda, não aceite, não pactue. Você é de Jesus. Os teus fundamentos têm que ser fundamentos e alicerces eternos. Salmo 95:10 diz a palavra do Senhor: durante 40 anos eu estive desgostado com essa geração. Durante 40 anos Deus disse: eu tenho desgosto dessa geração. E Ele disse: povo de coração transviado, é povo que não conhece os meus caminhos. E eu vou lhe dizer, amado, isto é claro, é profético. Deus tem estado desgostoso com a nossa geração no Brasil, amado. Deus tem estado desgostoso com as autoridades que aprovam leis contrárias a Deus. Eles sabem que estão errados e aprovam. Deus tem estado desgostoso com a forma de governar, humilhando o pobre, amado. Deus tem estado desgostoso, sabe por quê? Porque o povo tem coração transviado, porque não conhece os caminhos de Deus. Então eu venho lhe dizer esta noite: fique do lado da palavra, ande como um filho da luz. E eu vou lhe dizer, você vai muito, muito longe com a sua família. Você não será limitado por nenhuma barreira desta sociedade. É a tua vez, amado, é a minha vez. Deus quer que aqueles que ficam do lado dele prosperem, sejam curados, não tenham vícios, não tenham maus hábitos, não tenham crises financeiras, não tenham dívidas.
Creia nisso, amado. Deus quer que nós avancemos. Hoje poderá ser o melhor e o maior dia da sua vida. Não caia das armadilhas de aceitar as coisas que a sociedade impõe. Honre a Deus, honre a sua palavra. Decida hoje que você não viverá uma vida medíocre como a sociedade vive. Faça alguma coisa grande acontecer. Seja com a palavra uma pessoa excelente na sua carreira, nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Liberte-se das amarras desta sociedade. Pela fé, ascenda a um nível muito maior de vida. Amado, nós temos potencial. Você tem potencial, eu tenho potencial. Nós temos um potencial para realizar grandes coisas. É isto que Deus quer com a sua igreja. Então, amado, eu vou lhe dizer, tenha uma grande visão do que Deus quer fazer na tua vida. Comece a visualizar grandes possibilidades na tua vida. Comece a ver que você vai crescer com o favor de Deus. Lá dentro do seu coração, não importa se você tem muita educação ou pouca educação, muita cultura ou pouca cultura, não importa a origem, não importa a cor, não importa a origem da tua família. Lá dentro do teu coração, veja-se uma pessoa grande. Grande. Que esta noite, você e Deus aí no seu lugar, você cria um grande sonho para a sua vida. Você vai mais longe, você vai mais alto. É o Senhor Jesus que está te incentivando a partir do altar, amado. Não diga, isso de grandioso, meu apóstolo, nunca sucederá comigo. Isso não é pensar como um filho da luz. Isso são odres velhos. Você tem que mudar a sua maneira de pensar. Vinho novo em odres novos. Vinho novo em odres novos. Amado, você tem que ter grandes expectativas. Ouça, isto é profético. Deus vai fazer grandes coisas na minha e na tua vida, amado. Prepare-se. Hoje o Senhor está plantando uma semente nova de vitória na tua vida. O Senhor está plantando uma semente no teu coração. E lembre-se de uma coisa: Deus é fiel. Desista das coisas antigas. Creia, a semente vai se enraizar e você vai crescer muito. É o Senhor que está falando com você. É o Senhor que está falando com você. Tu podes todas as coisas. Tenha esperança, tenha expectativa. Hoje é o maior momento da tua vida. Você não veio aqui por um acaso. Você não está ouvindo o nosso culto por um acaso. Vamos romper com os odres velhos. Vamos colocar vinho novo em odres novos. Hoje é o maior momento da tua vida, meu amado. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que te colocou nessa programação na internet, nas mídias, para você romper com esse sistema que está aí fora, medíocre, maligno, diabólico, opressor, para você viver como cabeça nessa terra. Você recebe essa palavra? Então, meu amado, ainda temos tempo. Nós vamos entrar em concordância com o altar. O Senhor tem me dito, desde há uma semana atrás: Miguel, até o final do mês, eu quero que vocês todos os dias façam o exercício da fé dentro da igreja. Eu vou chamar os bispos aqui à frente, vou chamar os pastores aqui na frente, as bispas aqui na frente, e nós vamos entrar em espírito de concordância, amado, para que a sua casa tenha fundamentos, para que a sua família seja vitoriosa, para que os seus empreendimentos floresçam, para que você seja levado a um nível de vida muito mais alto. Eu creio, amado. Então vamos, bispos, pastores, bispas, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, ministros de uma nova aliança. E agora, amado, saia do seu lugar com fé.
nós vamos entrar em espírito de concordância, em nome de Jesus. Vou pedir ao bispo, por gentileza, deixe só vento agora, porque as pessoas vão estar aqui na frente. Obrigado, amado. Glória a Deus. Enquanto o povo se aproxima, vamos dizer isso aqui. Eu creio no poder que se dobra. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus. Vamos todos ficar de pé. Vamos cantar esse corinho. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente. Aleluia. Deus está aqui. Vamos dizer outra vez, há uma unção. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor. Levante as mãos para o céu. Há um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente. Deus está aqui. Ele está. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente. Deus está aqui. E agora? Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Glória a Deus. Glórias, glórias, glórias a Deus. Aleluia.
Aleluia. A Ele a glória, a honra, o império, a força, a majestade. Só Ele é digno, só Jesus. Ele é o único Deus, Ele é o soberano Deus. Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores. Não há outro, não há outro nome. Não há outro nome. Não há outro nome. Graças a Deus. Graças a Deus. Sábado, o sábado da saúde em graça. Domingo família, domingo Apocalipse. Vou chamar o nosso bispo nacional para nos dar a bênção final em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por este culto maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque compreendemos que nós somos filho do Todo-Poderoso, que temos as nossas famílias bem edificadas sobre a rocha. Ó Deus, declaramos, Pai, uma noite abençoada, que os teus anjos, Senhor, nos guiem em paz até os nossos lares, nos conduzindo sempre em perfeita vitória, Pai. Ó Deus, que a tua graça maravilhosa, o amor de Deus e as doces consolações do teu Espírito sejam com todos hoje e para todos sempre. E aqueles que possuem uma família poderosa, porque estão alicerçados sobre a rocha, digam amém e amém. Graça e paz, uma noite abençoada, um resto de semana em perfeita vitória. Abraça o seu irmão, dê uma palavra de vitória em nome de Jesus.